A paz do Senhor Jesus, meu nome é Ana e eu faço parte da equipe de acessibilidade. Vim aqui para falar um pouquinho sobre as adaptações e o material que podemos utilizar com alunos que precisam que os materiais sejam flexibilizados de acordo com a sua necessidade. Então, nós podemos ver que o primeiro ponto, da aula adaptada é que nós tiramos o fundo amarelo e diminuímos o estímulo, tá? Para que eles possam ter atenção exatamente no que é o foco da aula. Existem crianças com transtorno espectro autista ou até mesmo crianças que são hiperativas, que quanto mais nós conseguimos focar naquilo que é a necessidade, melhor. Então vamos ver aqui o que nós podemos aprender hoje. Primeiro ponto, como a Juliana já havia falado na aula anterior, nós trabalhamos com pictogramas, que são essas imagens que deixam mais concreto, para a criança aquilo que está sendo falado. Uma vez eu estava dando aula e era sobre Jacó. E aí eu representei Jacó só como um coração vermelho. E a criança me falou assim: professora, quando eu chegar no céu, Jacó vai ser um coração vermelho? E aí eu percebi que nem sempre eles conseguem associar o coração vermelho com uma pessoa. Então o pictograma, ele traz essa clareza, Por exemplo, no autismo, eles têm uma dificuldade maior em fazer essa associação com coisas abstratas. Quando nós colocamos aqui, uma pessoa escrevendo, fica muito claro para eles que João escreveu 7 cartas para 7 igrejas. Isso traz clareza para a criança. Então, é muito importante quando a gente observa que a criança ela tem uma distração maior, ou quando nós notamos que ela não tem assimilado o conteúdo da aula, utilizar essas imagens que vai trazer para ela mais compreensão. E aí, falando um pouquinho dessa aula, nós estamos falando da terceira igreja, que é Pérgamo. E nessa igreja tinha Antipas, que é o ponto focal da aula. Toda vez que nós vamos dar aula, nós precisamos pensar: o que eu quero que a criança leve para casa desse ensino? Qual é o ponto principal da aula que a criança tem que aprender? Que o Espírito Santo quer deixar como mensagem principal? Nesse caso, Antipas, ele foi considerado fiel testemunho. Como que nós podemos falar que é ser fiel, Testemunha, o que é testemunhar? Como nós podemos contextualizar isso da melhor maneira? Usando exemplos. Então, nós podemos citar que tem lá uma rua e um cruzamento na esquina. Então, tem 2 carros vindo em direção oposta. Um carro buzinou pé, o outro não parou. Pum, bateram o carro. Como que eu vou testemunhar desse acidente? Eu vou falar daquilo que eu vi e que eu ouvi. Então, eu estava andando e, de repente, eu ouvi uma buzina. O carro que estava vindo no sentido contrário não parou. Pum, bateram o carro. Eu testemunhei de algo que eu vi e ouvi. Isso traz para a criança muita clareza no que a gente está querendo passar aqui. Vamos lá. Nessa aula, nós vamos falar que naquela época era muito difícil falar do Senhor, Existiam pessoas que não queriam, que não conheciam o Senhor Jesus, que não tinham o coração voltado para aquilo que era a obra do Senhor Jesus. E eles queriam que fossem adorados deuses que não tinham poder. E quem não adorasse seria preso. Muitos se entristeceram com isso, mas Antipas não. Antipas, ele foi fiel testemunho, ele falou, lembra? Ele falou daquilo que ele leu, ouviu e guardou. Ele falou que Jesus morreu e ressuscitou. Então ele não teve medo de falar do Senhor. Esse é um ponto focal para a aula. Aqui nós temos que trazer uma didática para que a criança compreenda que não precisamos ter medo de falar do Senhor.
Estamos no mês de evangelização de crianças, que é muito importante que as crianças falem do que elas têm visto, ouvido e guardado. Então, eu trouxe aqui um exemplo, conforme a Juliana já tinha dito, sobre materiais sustentáveis. Materiais que nós podemos utilizar em várias aulas, que podem ser reutilizados. E aqui eu peguei uma caixa de madeira que eu fiz de Bíblia. Ela tinha uma gaveta aqui, eu retirei, porque daqui eu guardo as coisas que eu quero que fala que está ensinando na Bíblia. Então, naquela época, existiram pessoas que ficaram com medo. A palavra fala que alguns tiveram medo, mas nós queremos falar especialmente de Antipas. Antipas não teve medo, ele foi fiel testemunho, ele falou do Senhor Jesus, daquilo que ele viu e ouviu. Então, mostre para mim qual que é o Antipas. Ele teve medo ou ele não teve medo e falou do Senhor? Ele não teve medo e falou do Senhor Jesus. Veja que é um recurso muito simples, é um palito de picolé e uma impressão. Caso as irmãs não tenham impressora, as irmãs podem desenhar, não tem problema nenhum. O importante é utilizar os recursos que as irmãs têm para mostrar para a criança, de maneira que seja fácil o entendimento. Vamos seguir aqui. Então, um ponto focal é que Antipas não teve medo. E isso fez com que ele falasse. O Espírito Santo enviou, ele mandou Antipas para falar, de Jesus. O Espírito Santo nos ajuda para que possamos ser bons amigos. Então, se um amigo está triste, eu tenho o Espírito Santo. Eu posso falar para ele sobre como o Senhor nos alegra, como Ele nos ajuda. A nossa família, ela tem o Espírito Santo. Olha que bênção! O Espírito Santo faz parte da nossa família. E principalmente esse mês, o Espírito Santo nos ajuda a convidar os nossos amigos. Então, nós precisamos ser como Antipas, não ficar com medo, mas ser fiel, falar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E aí, aqueles que ouvem o Espírito Santo, eles têm como garantia em morar com Jesus. Um dia Jesus, ele vai voltar nas nuvens, ele virá nos buscar e nós encontraremos com ele. E isso é chamado de arrebatamento. E aí eu tenho mais um recurso aqui, irmãs, que o meu é de feltro, tá? É um feltro com vários coraçõezinhos aqui pendurados. E aqui atrás, tem um velcro que eu puxo quando eu falo que nós vamos encontrar com Jesus nos ares, tá bom? As irmãs podem utilizar EVA, papel, o recurso que tiver, aquele que tiver mais familiaridade, conseguir manusear melhor. E aí aqui nós podemos fazer outra didática. Para os intermediários que leem, nós podemos colocar o nome deles aqui. Então, a Ana Paula, vai estar aqui o nome Ana Paula, e quando Jesus voltar, ela vai encontrar com Jesus nos ares. E os pequenos, eles não sabem ler ainda. Nós podemos pegar foto dos pequenos e colocar aqui. Tudo isso aqui são recursos que nós podemos reutilizar, que nós podemos utilizar em várias aulas. E isso faz com que a criança compreenda melhor, o que tem sido falado aqui na aula. Nós precisamos conhecer bem os nossos alunos. Ana, mas e se o aluno for novo? Se ele chegou agora, eu nunca dei aula para acessibilidade. Não tem dificuldade, não tem problema nenhum. O Espírito Santo vai auxiliar a irmã na compreensão daquilo que é melhor para o aluno. Nós temos que observar os nossos alunos. Nós vamos observar que o aluno ele gosta muito da cor azul. Eu tive um aluno que ele gostava muito, ele era autista e ele tinha um hiperfoco ali na cor azul. Então, vamos colar o slide na cor azul, vamos colar o material ali na cor azul. Por exemplo, esse recurso aqui, ele está colado no papel cartão preto, ele é todo de montar. Tem crianças que a aula vai ser mais facilitada se ela for montando. A gente vai contando a aula e ela vai colando. Aqui poderia ser azul.
Então, recursos nós vamos desenvolvendo de acordo com a necessidade do nosso aluno. E se tiver uma igreja em que a aula for junta, né, a criança que precisa, uma criança hiperativa, ela precisa de um recurso mais concreto, né, de pictogramas para compreender, para prestar mais atenção, não tem dificuldade, as irmãs podem utilizar o recurso da aula adaptada para a sala toda. Não tem impedimento nenhum nisso, tá bom? E agora, vamos falar um pouquinho sobre as atividades que são realizadas, né? Essa é a atividade para a sala que vem, né? Para os alunos típicos que não necessitam aí de flexibilização. E aí nós pegamos essas atividades e trazemos elas em pictogramas. Então, isso aqui é uma atividade para o nível 1. Ela tem aqui, para a criança pintar, para ela contornar, porque tem crianças que conseguem pintar. Mas vamos supor que tem crianças que não têm, né? Tem uma alteração no tônus muscular, ela não tem força para pintar. Não tem problema. Nós temos uma atividade que ela vai ligar, né, as características de antípas. Olha que bênção! Tem vários tipos de atividade que nós podemos utilizar. E tem essa atividade, aqui nós estamos falando do nível 4, tá? Então, a professora vai receber esse arquivo e uma folha assim, para imprimir, tá? E aí ela vai colar com o aluno a folha e vai reforçar que fiel testemunha, quem fala de Jesus, tem bons amigos, convida, não deixa de convidar na evangelização e o Espírito Santo tem abençoado muitas famílias. Então, são muitos recursos que o Senhor tem nos dado. É muito importante a oração, né? Observar o aluno, aquilo que ele tem mais facilidade, se é ir colando a aula, vamos colar, se é deixar o arquivo e ele vai montando, não tem dificuldade nisso. O Espírito Santo tem sido maravilhoso, tem nos dado todos os recursos para que nós possamos flexibilizar a aula para a necessidade de cada aluno. Existe o e-mail da acessibilidade. Caso as irmãs tenham qualquer tipo de dúvida, podem estar direcionando para o e-mail, né? A equipe terá o maior prazer em responder e nós vamos vencer através da palavra, como é o tema dessa aula. Os nossos recursos, eles estão na palavra do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus.